todos. A gente vai falar sobre o Silicon Fan, ou Cambridge Cluster. O nosso grupo é composto pelo Aldo, Amanda, Diego, Franciele, eu, Priscila e a Raíssa. Então, falando um pouquinho de como foi formado, né, assim como muitas outras regiões, o desenvolvimento não foi planejado, né, foi de uma forma orgânica, as coisas foram acontecendo, então a gente vai pontuar alguns marcos, né, em ano, assim, que acaba se misturando um pouco também com o que o grupo anterior falou, porque não, né, não é uma coisa independente, pelo contrário. Em 49, Maurício e alguns colegas construíram o primeiro computador eletrônico de uso geral. Isso estabeleceu Cambridge como líder em tecnologia e informação da computação. Depois, em 50, a Universidade de Cambridge mesmo transformou em uma das maiores potências intelectuais do mundo. Em 53, o Watson e Crick, que foi até pontuado pelo Roberto e pelo Jonas anteriormente, né, descobriram a estrutura da molécula do DNA, que foi estudada posteriormente durante muitos anos e levou o sequenciamento do genoma humano em 2000, o que fomentou aí, então, a parte do ecossistema de empresas do ramo de biotecnologia. Em 60, com o marco Cambridge Consultants, que a gente pontuou, que foi uma das primeiras empresas de transferência de tecnologia do Reino Unido, que foi criada por 3 alunos de Cambridge. E em 60, eu acredito, né, que o grande marco mesmo para tornar um hub que muitos pesquisadores de física, engenharia e computação se reuniram e viram realmente que todo esse desenvolvimento industrial local era desejável, né, por muitas áreas, não só lá, como em outros países, em diversos setores. E então, como forma de explorar isso, eles decidiram tratar como empreendimentos iniciantes, e que aí fomentava e potencializava a colaboração e financiamento de pesquisas, e ajudava os projetos a saírem, né, do papel e tornarem possíveis empresas, e aumentava, assim, consecutivamente a empregabilidade dos alunos e dos pesquisadores. Alguns dados, também os meninos mencionaram anteriormente, né, o nome faz analogia ao Vale do Silício. A gente colocou o mapa aí para poder visualizar, que é a região da Finland, por isso que é Silicon Fan. Também é conhecido por Cambridge Cluster. Existem um total de 25 parques na área, a gente pontuou alguns aí, Ganta Park, Cambridge Business Park, enfim. E as mais de 1.000 empresas que compõem o Silicon Fan geram aproximadamente 14 bilhões de libras a cada ano. Então, como a gente pontuou esses marcos, né, vamos chamar assim, a composição vai de startups até mesmo empresas extremamente grandes e super consolidadas, né, de até 6.000 funcionários. Os negócios, eu acho que fica até bem claro, como a gente pontuou, primeiro veio o computador, depois tem o case do DNA, então tem bastante empresa de tecnologia, né, e muita empresa também da parte de biotecnologia, farmacêutica, hardware e software. A gente pontuou algumas empresas internacionais que estão situadas lá, que os meninos também passaram por elas, alguma delas, que é a Microsoft, a Amazon, a Apple, a Toshiba, a AstraZeneca. A Apple, até uma curiosidade, que eles até mantiveram um sigilo por um longo tempo, eles nem, para não chamar atenção, né, eles não colocaram placa nem nada, só mais recentemente, vamos chamar assim, que eles colocaram placas e logo e tudo mais. E as empresas locais, a gente pontuou 3, que é a Dark 3, que é de segurança cibernética e tem um valor de mercado de aproximadamente 1,25 bilhões de dólares. A Raspberry, que produz computadores e já vendeu mais de 19 milhões de unidades. E a RM, que é uma empresa de tecnologia e desenvolve microprocessador. E até interessante, né, que a gente não tem essa noção do tamanho da grandeza, às vezes, eu acho, mas tudo que a gente consome de tecnologia hoje em dia, basicamente, usa microprocessador. Então, é uma empresa
que a gente depende dela totalmente, ela está ligada com tudo que a gente usa, a gente não sabe, mas tudo está ligado a ela. E inteligência artificial, que é um assunto, obviamente, super atual, né, mais falado e mais fomentado do que nunca, não podia estar por fora. A Samsung está planejando abrir um centro de inteligência artificial em Cambridge com 150 funcionários. A Five AI, que é uma plataforma de veículo autônomo, também está lá. Também a plataforma para tratamento de doenças e de machine learning. Na verdade, essas que a gente pontuou, né, são algumas das, mas tem diversas até similares, com propostas similares. Todas são baseadas localmente. Vou passar a palavra para o Diego. Bom, pessoal, eu vou falar um pouco sobre os casos de sucesso da AstraZeneca e da ARM. Pode passar, Priscila. Bom, a AstraZeneca, ela é uma multinacional farmacêutica e de biotecnologia que foi fundada em 1999, depois da fusão entre a indústria farmacêutica suíça Astra AB e a farmacêutica britânica Zeneca. Hoje ela é uma das 20 maiores companhias biomédicas do mundo e teve uma receita em 2019 superior a 24 bilhões de dólares. E esse valor hoje deve ser muito maior, não encontrei dados, mas principalmente depois da vacina, Oxford e AstraZeneca. A empresa ficou mais conhecida em todo o planeta após esse desenvolvimento em parceria com a Universidade de Oxford, que foi uma das primeiras vacinas disponíveis contra a Covid-19. Ao todo, já foram negociadas mais de 1,4 bilhões dessa vacina em todos os 5 continentes do planeta, e ela é uma das vacinas que são mais utilizadas aqui no Brasil, inclusive. Pode passar para o seu. Bom, a AstraZeneca ela é uma das 26 mil empresas que são registradas naquela região da Silicon Valley, e hoje ela emprega mais de 3.460 pessoas. É o local da sede global da empresa desde 2016, e Cambridge também é a casa de um dos seus 3 centros de pesquisa e desenvolvimento, que trabalha principalmente com pesquisas nas áreas de oncologia, doenças metabólicas, respiratórias, inflamatórias, autoimunes, dentre outras. Esse centro de pesquisa, que está na foto aí, ele foi inaugurado em 2021 no Cambridge Biomedical Campus e espera aumentar a pesquisa e desenvolvimento em novos fármacos, além da sua presença em Cambridge através de novos empregos, colaborações com institutos acadêmicos da própria universidade, que hoje já ultrapassam as mais de 200 colaborações, e ofertas de bolsas de PhD, que hoje também já ultrapassam mais de 100 beneficiários. Pode passar. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a ARM. A ARM, ela é uma empresa britânica, fundada em 1990, a partir de uma outra empresa, a Acorn. A Acorn foi fundada em Cambridge em 1978 por 12 engenheiros que desenvolveram microcomputadores chamados de Acorn System. Depois de uma parceria com a BBC, a popularidade desse microcomputador aumentou tanto que em 1984, 80% das escolas britânicas utilizavam esse computador, no qual 50% do valor era subsidiado pelo governo. Aí a gente tem uma fotinho dele como era, tá faltando só a tela, mas o sistema operacional e o hardware ficava todo nesse equipamento aí. É uma necessidade de aumentar a velocidade do hardware e sem capacidade de criar um por conta própria, esses pesquisadores encontraram uma pesquisa da Universidade da Califórnia, no campus de Berkeley, sobre um novo tipo de processador simples e competitivo no mercado, que chama RISC. Esse computador ele foi fabricado pela Acorn com um novo computador, né, foi fabricado pela Acorn com esse novo processador e foi chamado de Acorn RISC Machine, ou ARM. Pode mudar, Priscila. Os chips RISC, eles aumentaram o negócio da Acorn, fazendo com que eles fechassem uma parceria com a Apple para a produção dos computadores Apple Newton, que é algo similar aos smartphones de hoje em dia. Tem até uma foto dele aí. Essa parceria ela culminou em uma nova empresa, também chamada de ARM, só que com um acrônimo novo, a Advanced RISC Machine. Ambas essas empresas continuaram paralelamente, mas a Acorn ela sofreu muito com o monopólio construído pela Intel, porque os computadores que utilizavam Windows não funcionavam com o processador deles. Então a Acorn foi comprada em
1999 por uma outra empresa de capital privado, e a Advanced Risk Machine renovou sua parceria com a Apple em 2017 para a produção de smartphones, e hoje quase todo smartphone usa um chip da ARM em sua estrutura. A empresa hoje é uma das principais do Reino Unido e uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, com mais de 180 bilhões de chips desenvolvidos e entregues para a população. Ela foi adquirida no final do ano passado pela multinacional americana NVIDIA, e a sede global da ARM fica em Cambridge desde 1990, e é uma das 4 empresas mais valiosas presentes na Silicon Valley, com um valor de mercado por volta de 1,5 bilhões de libras e empregando mais de 2.400 pessoas na cidade. Quando a gente fala, né, dos parques tecnológicos, e aqui no caso do Silicon Valley, a gente não pode deixar de falar sobre as conexões e parcerias que surgem dentro desses centros, né? Então, vou falar um pouquinho agora de uma das principais conexões que Cambridge tem, que é com Oxford. Então, aqui no mapa a gente vê alguns condados, né? Tá tudo muito pertinho, e não faz nem sentido, né? As universidades não se unirem para potencializar o ecossistema de inovação, empreendedorismo da região. Então, o que é chamado aí de arco Oxford-Cambridge é uma área globalmente significativa entre Oxford, Milton Keynes e Cambridge. Lá suportam mais de 2 milhões de empregos, abriga mais de 3,7 milhões de residentes, e acrescenta mais de 110 bilhões à economia da região, né? É a área que tem o maior crescimento da Inglaterra. O Arco, ele é um lugar único, né? Ele abriga as pesquisas de ponta, os centros de ciência e tecnologia mundialmente renomados, e além de algumas das cidades mais produtivas do país. Pode passar, Priscila. Então, Oxford e Cambridge são os centros líderes mundiais de pesquisa e inovação, né? E a gente fala a nível mundial mesmo. Existem mais de 10 instituições de ensino superior significativas, incluindo Cranfield University, com suas especialidades líderes mundiais em engenharia automotiva e aeroespacial, a Open University, e os centros de aprendizagem líderes mundiais na Universidade de Oxford e Cambridge. Tem uma previsão, né, que até 2050 a produção econômica dessa região passe para mais de 2 bilhões de euros, e capitalizar os ativos mundialmente renomados desse arco de Oxford e Cambridge pode ajudar a liderar a recuperação econômica do Reino Unido, né, e é por isso que o governo anunciou esse ano, em fevereiro, a intenção de estabelecer um corpo de crescimento no arco Oxford e Cambridge. A gente tem outras parcerias, né, claro, de Cambridge com outras universidades, algumas universidades de Londres, mas o que mais aparece mesmo é essa interação entre Cambridge e Oxford. Então, a gente trouxe aqui de forma um pouco mais destacada para falar um pouquinho sobre essa parceria e enfatizar o quanto é importante, né, dentro desse ecossistema de inovação, dos parques tecnológicos, relações fortes e robustas de parceria entre universidades, entre instituições, e com certeza isso é um indício, né, de sucesso, né, dessas grandes áreas, que é o fortalecimento dessas redes, principalmente locais. Pode passar, Priscila. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o processo empreendedor da Universidade de Cambridge, sobre a Cambridge Enterprise, né, que oferece consultoria especializada, suporte em comercialização e empreendedorismo, consultoria acadêmica, desenvolvimento, proteção e licenciamento de ideias, criação de novas empresas e empreendimentos sociais e também financiamento inicial. Ela é estruturada como uma empresa, subdividindo-se em setores como consultoria, transferência de tecnologia, fundos de investimento, internacionalização, suporte a negócios, finanças, marketing, enfim, setores como uma empresa. E eles divulgam anualmente um relatório anual. Pode passar um pouquinho, Priscila?
relatório anual, né? O último relatório divulgado por eles compreendeu o período de 1º de agosto de 2019 a 31 de julho de 2020. E ele nos apresenta alguns dados bem interessantes para analisarmos o porte dessa enterprise. Eles investiram, no período de apenas um ano, 1,1 milhão de libras em patentes e provas de conceito, tiveram 120 licenças comerciais e de pesquisa assinadas, 251 pedidos de patente depositados, 354 contratos de consultoria firmados, incluindo os aditivos, também 6,2 milhões de libras conquistados com o apoio da Cambridge Enterprise, 236 clientes foram atendidos por eles. Pode passar, Priscila. 2 bilhões de libras foram levantados por empresas do portfólio da Cambridge Enterprise desde 1995, apoiaram 1.860 pesquisadores, investiram 4,9 milhões de libras em spin-outs e tiveram uma receita operacional gerada pelo licenciamento e pela consultoria de 11,4 milhões de libras. A gente vê que é um grande porte. Pode passar, Priscila? E esses dados mostram a relação do financiamento da Cambridge Enterprise desde que ela foi criada até 2020. Houve um financiamento total de 27 milhões e 400 mil libras, e desses 27 milhões, 15.700 foram recursos da Universidade de Cambridge e os outros 11.700 de fontes externas por meio da universidade. A gente vê aí a questão da triple helix, né? Triple helix. E de retorno à universidade nesse período, somando tudo, eles tiveram um retorno de 178 milhões de libras. Em 2019 e 2020, havia 105 empresas no portfólio da Cambridge. Pode passar, Priscila? Havia 105 empresas no portfólio da Cambridge Enterprise, e a gente vai falar um pouquinho sobre os casos de transferência de tecnologias surgidas em Cambridge, né? Uma delas é a Zempla, o próximo slide aí, pode passar, Priscila. Essa Zempla, ela trabalha com alternativas naturais ao plástico descartável. Ela foi criada em 2018, a partir de uma solução de um professor do Departamento de Química, e tem como missão substituir os plásticos do dia a dia, como sacolas, sachês e filmes para embalagens que se tornaram poluentes na natureza. Substituí-los por uma alternativa natural. E, ao invés de polímeros sintéticos, ela usa proteínas vegetais baratas, amplamente disponíveis e renováveis. E, embora esses materiais tenham um desempenho idêntico aos do plástico comum, menos energia é necessária para produzi-los e eles se degradam completamente após o uso, não deixando resíduos prejudiciais para trás. A Cambridge Enterprise ela ajudou a obter 3 patentes para essa tecnologia no Reino Unido e trabalhou com a equipe da Zempla na criação de oportunidades comerciais. A próxima é a Nobes Healthcare. A dermatite digital é uma doença que corrói os cascos dos animais e causa lesões dolorosas em carne viva e que infeccionam. E só no Reino Unido, a perda da produção de leite devido à dermatite digital
causa à indústria de laticínios uma perda de cerca de 60 milhões de libras por ano. Essa doença é de difícil cura, mas um novo produto desenvolvido no Departamento de Medicina Veterinária de Cambridge e licenciado para a empresa Nobes se tornou uma solução. Essa solução é uma bandagem líquida de secagem rápida, que é facilmente aplicada, não exige curativo, ela repele água e bactérias e se degrada naturalmente com o tempo, permitindo que as lesões cicatrizem-se mesmo em ambientes extremos. A Cambridge Enterprise ela registrou a patente em 2019 para proteger a tecnologia. Usando fundos próprios, ela contratou especialistas para avaliar o mercado potencial e desenvolveu o modelo de negócios. E a Nobes concluiu uma rodada de financiamento de mais de 1 milhão de libras, com investimento do seed da Cambridge e outros investidores anjo, e obteve uma licença exclusiva para comercialização. A próxima é a Dioxinvax. Ela resolve um grande problema atual, né, que é a questão das vacinas. O chefe do laboratório de zoonoses da universidade, ele criou uma tecnologia denominada Dioxinvax, que acelera o desenvolvimento de vacinas e criou uma vacina candidata a Joscovax, voltada para todos os vírus relacionados ao SARS-CoV e que entrou em estudos de fase clínica 1 e obteve financiamento da Melinda e Bill Gates Foundation. O diferencial dessa vacina é que o antígeno ele pode ser liofilizado como um pó. Aí ele é estável à temperatura ambiente e, portanto, não requer uma cadeia de refrigeração para entrega, que é particularmente importante em países com recursos limitados. A gente vê a importância dessa cadeia de refrigeração agora com as vacinas que chegaram aqui no Brasil e alguns impeditivos que nós tivemos para compra, por exemplo, a da Pfizer, que no primeiro momento exigia freezer menos 70, então se esse antígeno está em pó, isso facilita bastante. Vou passar para o próximo colega. Bom, pessoal, vamos lá. Nós vimos que na segunda revolução acadêmica, além do ensino e da pesquisa, as universidades assumem também a missão de contribuir com o desenvolvimento social e econômico da sociedade. Então, acaba que a aquisição de conhecimento se tornou um grande diferenciador do mercado, que fez com que as universidades ganhassem certo prestígio. Então, grandes centros de conhecimento, como Cambridge, passam a ser base para a inovação. Então, eles fornecem treinamentos, pessoal qualificado e também tecnologia para a indústria. E, por esse motivo, Cambridge desenvolve inúmeras atividades de fomento à inovação e ao empreendedorismo. E uma dessas iniciativas é o Idea Space, que é uma rede de empreendedores espalhada pelo campus. Então, existe um grupo de 11 empresas ao sul, focada na área de biomedicina e farmácia, 31 empresas na área de engenharia e computação, e mais 27 no setor de administração e negócios. Então, ao todo, essa iniciativa abrange atualmente 69 empresas. Pode passar, por favor. E aí, historicamente, o Idea Space possui mais de 300 ex-membros e já colocou mais de 190 empreendimentos diferentes no mercado. E para fazer parte, não precisa ser estudante de Cambridge nem pós-graduado. Existe um processo de filiação com alguns benefícios, como infraestrutura, participação em eventos e conexões. E aqui a multidisciplinariedade ela entra como contexto de inovação, como um mecanismo de se obter a visão da problemática de forma unificada. E, por isso, nesse ambiente aqui, existe incentivo à comunicação, apoio mútuo e troca de experiências entre as equipes. Pode passar. E aí, outra iniciativa interessante, né, que a gente trouxe aqui é a Cambridge, pode passar, por favor, University Entrepreneurs, que é uma das competições de empresas formada por alunos.
Então, há um incentivo para o desenvolvimento de novas empresas pautadas na inovação, no empreendedorismo, e essa iniciativa ela confere prêmios às startups e aos alunos em competições. Então, a colaboração aqui para a resolução de um problema local, além de ser um promotor de novas tecnologias, auxilia também no desenvolvimento da região. Por exemplo, aqui, nessa iniciativa, as empresas já investiram mais de 250 milhões de libras na região, produzindo mais de 500 empregos. Aí pode passar também, por favor. E para que isso tudo seja possível, são oferecidos treinamentos, mentorias, trocas de informação que permitem, por exemplo, concretizar uma ideia ou tirar essa ideia do papel em menos de um ano. Então, aqui eu trouxe alguns casos recentes de sucesso das mais diversas áreas e setores da economia, que juntas somente essas 6 empresas aqui arrecadaram mais de 180 milhões de libras. A Amanda vai trazer um pouquinho mais agora sobre outras iniciativas de Cambridge. Pode passar, por favor, Priscila. Boa tarde, pessoal. Agora a gente vai trazer alguns exemplos de programas que acontecem no Centro de Empreendedorismo de Cambridge, que fica localizado na Judge Business School, que visa tanto inspirar quanto habilitar o empreendedorismo em toda a jornada empreendedora, né? Por meio da capacitação, da criação e desenvolvimento de empreendedorismo em estágio inicial, até o crescimento de pequenas e médias empresas. Então, esse centro, ele atua no desenvolvimento de talentos empreendedores e na comercialização de novas ideias, focado no aumento da capacidade de gestão. Um dos programas é o Enterprise Tech. Ele foi criado em 2018 e é voltado para graduandos e pós-graduandos da Universidade de Cambridge. Ele tem duração de 12 semanas e acontece 2 vezes ao ano. É um programa extracurricular. São ofertados palestras, workshops, supervisões que contam com uma equipe, né, que avalia o potencial de comercialização de uma tecnologia. E essas tecnologias, elas são selecionadas tanto em laboratórios acadêmicos quanto em laboratórios de inovação corporativa. E tem o objetivo de construir uma geração de pesquisadores com uma mentalidade científica, né, e um pensamento empreendedor. Aqui, quem teve a oportunidade de fazer a disciplina de escalonamento, eu acho que cabe, assim, um bom link, né? Tem um programa de aceleração que é mais robusto, foi criado em 2012, ele já é voltado para equipes, né, que são formadas com 2 ou mais pessoas, e essas pessoas têm que ter algum vínculo com a Universidade de Cambridge, né, desde ex-alunos ou estudantes, professores ou funcionários, e durante o semestre que acontece a aceleração, os alunos devem residir em Cambridge. Esse programa também tem a possibilidade de estimular uma criação de empreendimento fora de Cambridge, né? Tem um pensamento mais ampliado. Então, tem 3 meses de duração e é baseado em treinamento dos empreendedores, coaching, mentoria regular, oferece espaço de coworking e tem fases de pré-aceleração, aceleração e plus, que esse momento é mais para arrecadação de fundos mesmo que participam possíveis investidores. Tem um outro que é uma imersão de 1 semana, que é o Excendery, de tecnologias ou ciência da vida, em que inventores, cientistas e empreendedores de todo o mundo, né, aqui extrapola aí a universidade, tem uma proposta de negócio inovadora ou empreendimento em estágio inicial. Então, isso é voltado para aqueles que querem explorar a viabilidade comercial da tecnologia, e podem aumentar a rede de contato, né, por meio da conexão com a indústria e com os mentores. Já o programa Pode passar, por favor. Já o programa de crescimento estratégico de negócios é uma abordagem mais personalizada que ajuda empresas a enfrentar desafios específicos e a desenvolver as estratégias, né, para que elas possam aproveitar as oportunidades de crescimento dentro do próprio contexto de negócio. São 6 workshops que são formados de acordo com as necessidades identificadas durante a seleção, ministrados em 3 módulos de 2 dias ao longo de 4 meses. Nesse tipo de programa é um coach para cada empresa e ele não tem uma data específica para acontecer, é um programa contínuo.
E, por fim, os finais de semana de criação de empreendimento. Ele geralmente acontece de sexta, domingo à noite, e acontece também várias vezes ao ano, né? Então, cada rodada enfoca um setor específico da indústria. São 54 horas de imersão, de experiência prática, para que esses aspirantes a empreendedores possam descobrir se suas ideias de startup são viáveis ou não. As áreas temáticas são internet das coisas, fintech e biotech. É isso. Aí eu acho que a gente, né, só para finalizar, acho que a gente pode fazer muito o link com a questão das organizações de suporte, né? Não sei muito se é esse o nome que a professora Adriana usava, mas lá na Hélice Tríplice, né? Então, os programas aí de interação com a indústria, eu acho que a gente pode fazer esse link.